Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também para quem está a acompanhar-nos em casa, nós hoje celebramos a festa de São Lourenço e fazemos-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Kingston. Somos uma comunidade da cidade de Kingston, no Ontário, Canadá, e somos uma igreja construída e edificada pelos imigrantes católicos de língua portuguesa. E enviamos sobretudo para os doentes uma saudação neste dia de São Lourenço e também no dia dos diáconos, os diáconos que se inspiram no exemplo de São Lourenço, que era diácono. E vamos lembrar também, nesta Eucaristia, Fernando da Silva e Arlindo Matos. E tomemos consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que inflamaste o fogo da caridade do bem-aventurado São Lourenço e o fizeste resplandecer na fidelidade ao serviço da Igreja e na glória do martírio, fazei-nos amar o que Ele mandou e praticar o que Ele ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, lembrai-vos disto: quem semeia pouco, também colherá pouco, e quem semeia abundantemente, também colherá abundantemente. De cada um segundo o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para vos cumular de todas as graças, de modo que, tendo sempre e em tudo o necessário, vos fiquei ainda muito para toda a espécie das boas obras, como está escrito: reparti com largueza pelos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para alimento, também vos dará a semente em abundância, e multiplicará os frutos da vossa justiça,
Palavra do Senhor. Aqueles cuja vida é pura e caminham segundo a vontade do Senhor. Felizes os que observam os seus preceitos e o procuram de todo o coração. Promulgastes, Senhor, os vossos mandamentos para serem observados fielmente. Oxalá se firmem os meus passos na observância da vossa concedei-me, Senhor, esta graça de viver para guardar a vossa palavra. Abri os meus olhos, Senhor, para que eu contemple a maravilha da vossa O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste momento, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo,
e se alguém me servir, meu Pai honrará. Palavra da salvação. Nós celebramos hoje a festa de São Lourenço e como em muitas partes do mundo há muita igreja, e até o rio, que começa aqui na nossa cidade e vai até o Atlântico, passando pelo Golfo do México, pelo Golfo de São Lourenço, e é por causa desse Golfo que se chama o Rio São Lourenço. Portanto, diz-nos qualquer coisa e é uma homenagem a São Lourenço. São Lourenço, como nós já há 3 dias atrás celebramos São Sisto II, que São Lourenço era diácono, com mais 6, que estando o Papa a celebrar no cemitério, nas catacumbas, a polícia da altura, as autoridades, sacrificaram logo a vida do Papa Sisto II e dos 6 diáconos e pouparam São Lourenço para, passados alguns dias, reunir os bens da Igreja, porque é sempre uma questão, a Igreja é muito rica. No tempo das perseguições, a Igreja não teria nada, não sei, nem sabemos os cálices como é que seriam, não teria nada, absolutamente nada. Servir-se-iam dos bens de algumas famílias. E São Lourenço distribuiu o pouco que havia pelos pobres de Roma e quando chegou o imperador disse às autoridades, disse-lhe, eles perguntaram onde é que está a riqueza da Igreja, os bens da Igreja, e ele mandou abrir as janelas, é muita riqueza, são muitos bens, estão lá fora. E eram os pobres de Roma. Entretanto foi martirizado numa grelha, uma morte lenta. E São Lourenço tem a grelha na sua imagem para nos falar disto. E o testemunho de São Lourenço é grande, é um testemunho muito grande, por já pelo seu humor. Era uma pessoa divertida, e ao dizer aos guardas, virai-me que já está bem deste lado, não estou bem daquele, portanto, essa forma era uma forma de testemunhar a coragem. Isto marcou gerações e gerações da própria Igreja. E São João Paulo II disse na festa de São Lourenço o seguinte: hoje a Igreja, por meio da liturgia eucarística, celebra o mártir romano São Lourenço e nos lembra que existe um testemunho de coerência que todos os cristãos devem estar dispostos a dar cada dia, inclusive à custa de sofrimentos e de grandes sacrifícios. Isto disse São João Paulo II num dia da festa de São Lourenço. O testemunho dos cristãos parte de uma ideia que é aquilo que Jesus Cristo disse: eu não vi por causa deste reino, mas vim-vos anunciar o outro reino. O cristão vive no mundo como não fosse deste mundo. E outra dificuldade, esta é uma das primeiras dificuldades que o mundo não entende. Quem não tem fé não entende que o cristão viva projetando-se no outro reino. E a outra dificuldade é a questão das autoridades. Muita gente confunde com aquilo que é decidido com o bem e com a verdade. As autoridades nem sempre decidem o bem e a verdade. E o martírio de São Lourenço é testemunho disso. Nem sempre as autoridades decidem o melhor. E por isso alguns cristãos são corajosos, dão testemunho, afrontam, porque a verdade é uma coisa e aquilo que as autoridades decidem é outra, apesar de, como cristãos, termos que rezar pelas nossas autoridades. Depois lança-se outra questão, a lei moral. O Papa Bento XVI foi à Alemanha publicar uma biografia e disse algumas verdades.
E todo o mundo se revolta contra o Papa Bento XVI. E tem 93 anos. Agora, ninguém discute, é a verdade. Aquilo que ele diz é verdade ou é mentira? Agora, por as autoridades ou por alguém decidirem, já está certo. O que é a lei moral? O que é o bem moral? E a questão do Bento XVI, todo o seu pontificado e todo o alarido que se faz à volta do Bento XVI, é isto. Nem tudo aquilo que o mundo diz é bem. A lei moral é outra coisa. A nossa consciência é outra coisa. Nem mesmo que tenhamos que correr riscos e perigos. A lei moral é santa e inviolável. Há princípios que são invioláveis para o cristão. Esta afirmação certamente contrasta com o ambiente relativista que impera nos nossos dias, onde, com facilidade, cada um adapta às exigências éticas a própria comunidade pessoal, às próprias debilidades. Não encontramos ninguém que diga, não há ninguém no mundo que diga, eu sou imoral, eu sou inconsciente, eu sou uma pessoa sem verdade. Ninguém diz isto. Qualquer pessoa que dissesse isso se desqualificaria a si mesmo imediatamente. E às vezes somos isto. Somos imorais, somos inconscientes, somos irresponsáveis, não temos verdade. E isso deve-se à formação da nossa própria consciência, da lei moral. Há valores morais que não são ultrapassáveis. E não é pelos políticos se reunirem que as coisas passam a ser bem. No Evangelho que nós hoje lemos, João capítulo 12, versículo 24 a 26, a palavra de Jesus fala do trigo. O grão de trigo é lançado à terra. A palavra de Jesus é esse grão de trigo, que nasce, cresce, dá muito fruto. A palavra de Jesus é recebida por nós, no nosso coração. Ali ela nasce, cresce, nos faz adultos, conscientes e prontos a produzir mais frutos na seara do Senhor. Quando amadurecemos na palavra de Deus, conseguimos algo até inexplicável, que só com Ele conseguimos. E mesmo nos amando muito a nós mesmos, conseguimos esquecer-nos e praticarmos ações tão altruístas que só na ação do Espírito Santo é possível. Aquilo que o Evangelho da festa de São Lourenço nos diz é que o Senhor semeia o bom trigo no nosso coração. E nós temos que procurar a graça do Espírito Santo para que esse trigo amadureça. E temos que ir ao exemplo, atrás do exemplo daqueles que foram capazes até ao último momento, até a última gota de sangue, dar a vida por Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo diz: aquele que se ama perde-se, e aquele que se despreza a si mesmo neste mundo, assegura a vida eterna. Quem se ama muito, quem se estima muito, quem se protege muito, perde-se, diz Jesus. Não são as minhas palavras, é as palavras de Jesus. E aquele que se despreza e despreza a si mesmo no mundo, ganha a vida eterna. E este foi o princípio que São Lourenço viveu e que São Lourenço nos dá como testemunho. Então olhemos hoje para a vida de São Lourenço e procuremos saber se seríamos capazes de dar este testemunho de valentia como São Lourenço. São João Paulo II continua e diz assim: os mártires são testemunhas inapeláveis de santidade da lei moral. Há exigências de amor básicas que não admitem nunca exceções nem adaptações. De facto, na nova aliança encontram-se numerosas testemunhas de seguidores de Cristo que aceitaram as perseguições, a morte, antes de fazer o gesto idólatra de queimar incenso diante da estátua do imperador. Preferiram morrer
do que se adaptar, moldar. Nós hoje há uma expressão no nosso mundo que é o politicamente correto, que traduzido em termos cristãos é sermos pães sem sal. Agradar. Uns pãezinhos sem sal. É aquilo que o povo diz, os pães sem sal. Não é dizer aquilo que soa bem, aquilo que agrada bem. E os mártires não nos falam disto. Não nos falam de pães sem sal. E diz Santo Agostinho também, no ambiente de Roma do imperador Valeriano, que foi o imperador do tempo do martírio de São Lourenço, amou a Cristo, imitou a Cristo na morte, e uma vez mais cumpriu-se que quem não faz conta da sua vida neste mundo há de guardá-la para a vida eterna. E uma das coisas que nós temos que sobressaem da liturgia de hoje é quão difícil é viver isto. Viver a lei, a doutrina, aquilo que Jesus Cristo disse. Se quiseres ganhar a vida, vais perdê-la. E se perderes a vida para este mundo, vais ganhá-la. E alguns aceitaram isto. E a questão é, eu estou disposto ou não estou disposto a seguir estes princípios? Isto é o testemunho dos mártires. E continua hoje. As notícias correm. A China está a fazer uma perseguição aos cristãos. Uma perseguição muito grande. Não sabemos se tudo é verdade, mas aquilo que sabemos daquele sistema será quase tudo verdade. E a questão para os cristãos da China é esta: ou se adaptam àquilo que as autoridades chinesas querem, e segundo as palavras de Jesus, perdem a vida, ou não se adaptam e têm as consequências perante as autoridades do mundo. E este é o desafio constante de todos os cristãos. Não há fuga a dar. Este é o desafio de todos os cristãos. Então, que inspirados pelo Evangelho de hoje, de São João, capítulo 12, versículo 24 e 26, aqui que Jesus diz: se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Isto é o princípio que todos os mártires vivem. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que a Santa Igreja, iluminada pelo Espírito, que brotou da Páscoa de Jesus Cristo, proclame a bem-aventurança dos seus mártires, oremos. Para que Jesus Cristo, o grão de trigo lançado à terra, que morreu, foi sepultado e ressuscitou, dê muito fruto nos mártires do nosso tempo, oremos. Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor, dê fortaleza aos que lutam pela justiça e às vítimas de todas as violências, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que o triunfo do mártir São Lourenço, desprezando ameaças e seduções, dê coragem aos que são tentados pelo desânimo, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que o gesto do diácono São Lourenço, distribuindo os bens da Igreja pelos pobres, leve os cristãos a repartir com alegria, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que a nossa comunidade paroquial
reconheça a força da fé que levou o diácono e mártir São Lourenço a vencer os golpes, os algozes, as chamas, os tormentos e as cadeias. Oremos. Senhor dos mártires, ouvi-nos. Ó Deus, guardai, Senhor, o vosso povo, que se alegra na festa do vosso mártir de São Lourenço, diácono, que deu a vida por amor de Jesus Cristo, e ajudai-nos a ver nos pobres o Evangelho vivo e o tesouro da Santa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Recebei benignamente, Senhor, os dons que vos apresentamos com alegria na festa de São Lourenço e fazei que se tornem para nós sacramento de salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja, e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos e dos mártires nos estimula, e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
Nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com os vossos dons sagrados na festa de São Lourenço, fazei que ao celebrarmos estes santos mistérios, sintamos aumentar em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite, que Deus nos ajude e com o exemplo e com a proteção de São Lourenço. E em paz e que o Senhor vos acompanhe.